Vamos receber agora a Sociedade Brasileira do Solo, na sequência a UNIR, e a equipe da IPRO vai apresentar, e Embrapa na sequência. Lembrando dos 30 minutos, tá? No caso... vou apresentar. Já está chegando a 20 minutos. É o PowerPoint. Não é um só, não é esse não. É Paulo. Não, não é nenhum desses. PitDay. Paulo. Isso. Aí tem isso. E o PowerPoint, né? Não abre o PowerPoint. Tá, ok. Tá. Boa tarde a todos, então. Tá falando aí, né? Meu nome é Paulo, eu trabalho na Embrapa Rondônia, né? Eu confundo ainda. Gosto muito do Acre. Mas também sou sócio da Sociedade Brasileira de Ciência do Solo, então estou aqui representando a Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. A Sociedade Brasileira, ela está completando hoje 74 anos, ela foi fundada em 1947, e desde esse tempo da fundação até agora, né, ela se dedica ao desenvolvimento da ciência do solo no Brasil. Hoje, ela é composta por 470 sócios. Nossos sócios estão espalhados entre várias instituições que trabalham com ciência do solo, desde pesquisa, assistência técnica, pós-graduação e graduação. Estamos presentes em praticamente todos os estados do país, e na Amazônia Ocidental nós temos 2 escritórios, vamos dizer assim, um em Porto Velho e um em Manaus. A Sociedade Brasileira de Ciência do Solo é uma sociedade científica. Então, o grande foco nosso é produzir ciência. Nós temos uma revista hoje de impacto elevado, 1,6. Quem é da área conhece, né, ou sabe o que isso significa, com impacto alto. É uma revista 2. E o nosso corpo de sócios, nós fizemos uma estimativa e nós temos cerca de 50 mil trabalhos científicos publicados, considerando os sócios atuais. Então, é um grupo muito ativo. Mas, durante toda a nossa história, desde a formação, a sociedade sempre se preocupou muito em levar a tecnologia, levar o conhecimento na ponta, né? Assim, levar o conhecimento para quem está utilizando. E aí, talvez assim, o grande foco da sociedade sempre foi a segurança alimentar. Nós sempre nos preocupamos como produzir alimentos melhor. E toda a história, todas as nossas ações são voltadas para produzir de forma sustentável. E muito antes de se falar em mudanças climáticas, a sociedade já vinha falando, por exemplo, da importância da conservação do solo e da água. Talvez, se não fosse dividir assim, qual que é a nossa principal missão, a missão nossa é erradicar a fome e erradicar a pobreza. Todas as nossas ações são voltadas principalmente para esse foco. E aqui agora, então, eu vou apresentar 5 portfólios, nós chamamos de portfólios de projetos, que na verdade são alguns projetos que são feitos em rede. Nossos projetos são feitos em diferentes instituições, e cada um desses projetos existe uma série de atores atuando e podem dar resultado a diferentes tecnologias. Tá? O primeiro projeto, que é o Planasolos, é um projeto que é um programa, na verdade, que surgiu em função da constatação pelo Tribunal de Contas da União que muitos programas de desenvolvimento, muitos projetos de desenvolvimento aplicados no Brasil, tanto pelo governo federal como pelos governos estaduais, resultam em fracasso. Esse fracasso, às vezes, não é má gestão, mas a falta de conhecimento real do nosso solo, dos nossos recursos. Em função disso, a sociedade ficou vários anos trabalhando com o TCU até que formalizaram, junto com o governo federal, formalizaram o Programa Nacional de Solos. Esse programa ele é relevante para o Brasil
porque nós temos a maior extensão territorial, a quinta maior extensão territorial do planeta, mas também ele tem várias vertentes. O conhecimento que vai se estar se desenvolvendo nesse programa, ele serve, por exemplo, para a aplicação de otimização de uso da terra nas áreas urbanas, para apoio ao crédito rural, por exemplo. Há muita perda de safra porque se cultivar de forma errada, se cultivar de forma inapropriada para condições de capacidade do solo. Então, tem assim a vertente em relação ao crédito agrícola. Talvez é um projeto mais forte para potencializar o uso da terra. Nós precisamos crescer a produção sem crescer o desmatamento. Isso faz com que as terras sejam mais produtivas. Tem a questão de valorização da terra e tem a questão também prevenção de riscos ambientais. Em média, se estima que para cada R$1 que se invista nesse programa, a sociedade vai ter um retorno de R$180 ao longo dos próximos anos. Agora, por que é importante? Às vezes nós ouvimos falar, precisamos fazer o ZE, precisamos fazer o zoneamento econômico. O triste dessa história é que todos esses dados que nós fazemos, a maior parte são informações que foram levantadas pelo projeto Radam Brasil na década de 70. Existe pouca informação nova nos últimos anos. O acréscimo de informação é insignificante em relação à base de dados que foi formada na década de 70. E de lá para cá, se evoluiu muito em sensores, em capacidade de informática, em processamento de dados. E aí, o que se fez? Se reuniu mais de 30 instituições hoje, entre universidades. A Embrapa hoje está na liderança desse projeto, mas é uma liderança que vai se mudando junto com o Ministério da Agricultura, e se desenvolveu então o programa. E a ideia do programa, então, é desenvolver tanto processos para captar, processar os dados, usar a inteligência computacional para analisar esses dados e também disponibilizar eles de forma mais ágil para a sociedade. O projeto, então, ele tem uma série de vertentes que podem ser desenvolvidas. Por exemplo, podemos desenvolver sensores para melhorar o reconhecimento de determinada propriedade do solo. Podemos desenvolver formas de análise desses dados, de processamento desses dados e disponibilização. Mas quando a gente fala em conhecimento, nos lembra, né, um outro problema que tem. A sociedade fez há alguns anos alguns estudos e verificou que no nível de ensino fundamental e de ensino médio, o conhecimento dos nossos jovens na área de educação dos recursos naturais e dos solos é muito precário. As avaliações que foram feitas nos jovens, assim, praticamente ninguém conhece direito os nossos recursos. Nós, como somos um país agrícola, não é aceitável que na nossa formação não se inclua conceitos e ideias sobre nossos recursos, né? Então, o que a sociedade falou? Como nós podemos ajudar para resolver isso? E aí, o que ela imaginou? Vamos criar, então, personagens, como tinha o Tio Patinhas, tem o Super-Homem, como tem o Homem-Aranha, mas personagens cuja o caráter, cuja formação, a personalidade desses personagens se relaciona a atributos do solo. Então, nós vamos levar para a escola, para o ensino fundamental, para o ensino médio, né? Histórias que vão tanto estimular a criatividade das crianças, mas também formar uma consciência cidadã para a importância de conservar os recursos naturais. Principalmente para um país que cada vez mais a gente depende do campo, mas vive ausente, né? Não conhecemos isso. E como implementar isso, então? Então, a sociedade está desenvolvendo uma série de programas, né, que são jogos, brincadeiras, jogos que podem ser desenvolvidos na escola, está tentando desenvolver jogos eletrônicos, né, brincadeiras, jogos eletrônicos, histórias e quadrinhos, né? E aí nós estamos fazendo com que cada personagem tenha, assim, alguma relação com alguma coisa importante do solo. Então, por exemplo, o distrofix. Os distrofix, nós temos os solos distróficos, que são solos pobres, que foram desgastados, que perderam a sua capacidade produtiva por serem pobres em nutrientes. O distrofix precisa tomar nutriente na veia para recuperar e ser saudável de novo. E temos, por exemplo, né, aqueles solos, que são solos muito mal cuidados às vezes, né, não que o produtor cuide, mas que sofreu um processo de degradação, normalmente erosão, e aí ele ficou erodido.
que nós chamamos de Aerovilson. Então, com essa assim, a ideia, nós vamos criar mecanismos, né, processos para levar a educação a esse ensino médio. Mas, quando a gente fala em erosão, vem outro problema, né? Essa imagem que vocês estão vendo aqui é recente agora do estado de São Paulo, que aconteceu no estado de São Paulo, aconteceu no sul de Goiás e aconteceu em Cuiabá, né, assim, no Mato Grosso. Está muita gente falando associado a mudanças climáticas, né? Mas o triste disso é que isso aconteceu há 100 anos atrás. Exatamente há 100 anos atrás, se você olhar a história americana, no oeste americano, estava sofrendo o mesmo problema. Erosão eólica devastando as cidades, e foi um problema sério lá. Foi a partir desse processo que, nos Estados Unidos, se criou a Embrapa americana, que é o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, né? Foi criada a partir desse problema de erosão, né? E o que nós temos pensando? Será que daqui a 100 anos nós vamos estar vendo isso na Amazônia também? Será que nós vamos estar repetindo o que repetiu há 100 anos atrás, repetindo agora, e falando, falando que é a mudança climática que está vindo? Na verdade, não é mudança climática. O problema é erosão, né? E na Amazônia, a gente tem ainda um problema muito mais sério. Aqui do lado esquerdo, a gente está mostrando a hidrologia da Amazônia, e quem conhece um pouco o uso da terra, sabe que a maior parte da conversão da floresta na Amazônia está na região leste, no Pará, no leste do Pará. Mas esses rios mostram, né, essa intensidade vermelha aí, mostra que a carga erosiva é maior justamente onde está mais florestado. Esses solos são muito suscetíveis à erosão. Isso ocorre hoje com as coberturas florestal que nós temos. Com a conversão dessas áreas para a agricultura, mesmo que seja pequena, vai intensificar muito mais. Então, por exemplo, e um dos fatores em relação a isso é o tipo de solo, né, o tipo de material que é muito erosível, e também a alta precipitação nessa região. E o que a sociedade pensou? Nós precisamos nos antecipar, nós não podemos aguardar o problema vir. Então, nós estamos desenvolvendo, esse é um trabalho feito principalmente com os colegas da UFAC, do Acre, né? E aí é o seguinte, precisamos desenvolver um sistema de monitoramento, de aviso, e softwares de dimensionamento de práticas de controle de erosão que adeque os parâmetros para nossas condições climáticas daqui. Isso, então, envolve esse desenvolvimento de sistemas, né, de acompanhamento de precipitação, de climático, mas também softwares de inteligência e de processamento de dados, né? Mas a erosão é um dos problemas que nós temos. Infelizmente, a erosão é um problema que nós temos nas terras que são mal cuidadas. Se nós imaginarmos, né, o que é o problema hoje do mundo, como que o mundo olha para a Amazônia, né, perguntando, a Amazônia não pode ser desmatada. Tá, mas está sendo desmatada, está convertendo. E aí a pergunta, será que essas áreas que estão entrando em produção, estão realmente sendo feitas de forma sustentáveis? Ou não? Ou estamos repetindo os mesmos erros que foram repetidos na Europa, que foi repetido na África, que foi repetido no Cerrado? Será que nós estamos fazendo correto ou não? E se nós olharmos um pouquinho mais além da Amazônia, o planeta são 570 milhões de propriedades rurais. Essas propriedades estão usando a terra. E aí nós podemos estar fazendo de forma sustentável ou de forma não sustentável, causando poluição, causando degradação, causando erosão. E como nós precisamos fazer isso? Nós precisamos olhar o planeta, então, como uma coisa conjunta. Nós não podemos evitar de produzir alimentos e não podemos deixar de conservação, né? E como... Aí que nós precisamos, a sociedade pensou, não, nós precisamos caminhar para um índice que diga, esse uso da terra, ele é certo, e esse não é. E como fazer isso? Isso não é fácil, porque envolve vários compartimentos. Por exemplo, os compartimentos biofísicos que estão ali é avaliar a qualidade da água. Eu preciso usar a terra de forma a não poluir, a não, por exemplo, poluir com pesticidas, não poluir com a própria erosão, com sedimentos. Preciso cuidar da qualidade do ar, preciso cuidar da qualidade do solo, mas também preciso cuidar da ecologia da paisagem, que são áreas de preservação permanente, são corredores de fauna.
Preciso cuidar dos valores culturais. O uso da terra está sendo feito de acordo com a tradição cultural do país, da região. Preciso cuidar dos valores econômicos. Essa terra está, de fato, gerando riqueza ou está gerando pobreza? Está gerando trabalho escravo ou está gerando distribuição de renda? E preciso cuidar também da questão de gestão e administração. Então, o Índice de Desenvolvimento da Fazenda Sustentável, né, que é o IDH da terra, ele precisa considerar tudo isso. E como que a sociedade pensou em enfrentar isso? Nós precisamos... A sociedade pensa primeiro do ponto de vista brasileiro. Somos uma sociedade brasileira de ciência do solo. Então, nós pensamos primeiro no nosso problema. Se nós não mostrarmos que nossos sistemas são sustentáveis, o mundo pode nos barrar com barreiras não alfandegadas, né? Assim, bloquear o nosso comércio. Então, precisamos enfrentar isso. E como não podemos enfrentar isso? Então, a sociedade está trabalhando junto com a Sociedade Latino-Americana de Ciência do Solo, junto com a Sociedade Americana, começar a desenvolver esses índices. Nós já temos bastante trabalho publicado em relação a isso, né? E também com a União Internacional de Sociedades de Ciência do Solo, porque a sociedade faz parte de uma sociedade mundial. E aí, através desse trabalho, nós podemos, então, levar isso para os governos federais de uma forma mais consistente e sem muito paixão. Aqui ninguém está defendendo o desmatamento, nem não desmatamento. Nós precisamos trabalhar com o desenvolvimento da ciência para gerar riqueza e combater a fome. Tá. Além do problema, é o seguinte, tudo que nós falamos agora são problemas que resultam em prevenir. E se o solo já foi degradado? Como nós fazemos isso? Aqui nós temos exemplo, por exemplo, de um solo da Amazônia que é reconhecidamente improdutivo, baixa capacidade produtiva. É um latossolo pobre em nutrientes. Mas o nosso índio pré-colombiano, ele já desenvolveu tecnologia, que nós chamamos de terra preta de índio, que transformou esse solo ótimo para reter água, fértil, com ótimas propriedades físicas e ainda, que ele nem sabia, retém carbono da atmosfera, né? Essa tecnologia não é uma tecnologia que só é estudada no Brasil. Aqui, por exemplo, é um trabalho feito na Universidade de Compostela, na Espanha, que mostra um solo que foi degradado depois de vários séculos de uso inadequado. Em 2 anos, utilizando a tecnologia de reconstrução dos solos, além de recuperar a vegetação, recuperou a composição florística. Então, é mais uma possibilidade de se desenvolver. Como nós vamos corrigir esses solos? E aí, aqui especificamente na Amazônia, estamos trabalhando basicamente com a mesma ideia do índio, que é transformar o resíduo urbano, o resíduo industrial, por exemplo, palha de arroz, palha de café, serrapilheira, em um produto que nós chamamos de biochar, que é um carvão pirogênico que pode ser aplicado no solo e então recuperar suas propriedades, né? No resumo era isso. O nosso foco, né, o foco dos nossos projetos. Assim, existe muito mais projetos, a sociedade é enorme, né, tem uma infinidade de projetos, mas esses projetos foram selecionados porque têm interface com a nossa atuação aqui na Amazônia. Todas as nossas ações são focadas basicamente em erradicação de fome e pobreza, mas, por exemplo, o projeto Educação do Solo está ligado à qualidade da educação, né? Agora, uma característica nossa é que nós somos parceiros. A sociedade, embora tenha gente de todos os partidos, de todas as cores, nós trabalhamos juntos, né? Nós somos um grupo muito unido, somos felizes por isso. Talvez o maior valor que nós temos é a nossa união. Nós trabalhamos de forma cooperativa entre várias instituições, né? E aí, se vocês quiserem fazer parte, serem sócios, né, estão convidados, tá? Qualquer pessoa que goste de ciência do solo é convidada a ser sócio, né? E também quiser investir nas nossas pesquisas, aí podemos conversar. O investimento pode ser direto via sociedade, mas muitas vezes direto nos institutos de pesquisa. Isso não faz diferença, né? O importante é que a gente reforce essas linhas que nós aqui nos reunimos para essa reunião e definimos que seriam as coisas chaves para a gente pedir apoio de ciência e tecnologia para essa região, tá? E obrigado, então. Agradecer ao Paulo. Obrigado, Paulo. Nós não faríamos, mas tem bastante gente já cansada, tem muita gente levantando aí. Vamos dar 5 minutos de respiro. Tem um cafezinho, tem banheiros, tem água. Hora do lobby. Oi? Hora do lobby.
É hora do lobby, é hora de aproveitar para conversar. 5 minutos e nós retornamos com a Unir e Fruembrapa. É a hora do lobby, é a hora do lobby. Fala aí, vamos pegar um nome com ele.